Seja bem-vindo ao canal Trader Sem Limites. Bom, vamos aqui para mais um vídeo de análise técnica. Vamos entender o que aconteceu no mercado com o par BTC-USD durante a semana. No vídeo passado a gente marcou essa zona em que, depois dessa mitigação da zona da semana passada que a gente estava de olho, realizamos o nosso lucro. A gente estava à espera, o mercado fez esse movimento aqui, né, depois de mitigar, e deixou aqui um padrão N, o que a gente procura normalmente depois de uma zona de interesse ou numa zona de manipulação, porque nós sabemos que ao mitigar uma vela institucional ou uma zona de manipulação, nasce uma outra vela institucional. Então, o que a gente procurou aqui identificar nesse movimento de mitigação e, consequentemente, a reversão do mercado para cima? O que nós procuramos é imbalances, order block ou padrão N, onde temos vela com corpo considerável e volume reduzido. Então, como reparam aqui, temos o padrão N em balance. O volume dessa vela é notoriamente pequeno, então isso nos deu aqui a confirmação para ficarmos a aguardar uma reação nessa zona e possível reversão. Repara que o mercado foi até aqui acima, então esse seria o nosso target ou o nosso ponto de take profit. Então o mercado foi desenvolvendo e aqui começou a criar novamente pontos de manipulação, ou seja, estabeleceu aqui um suporte, foi desenvolvendo e, como a gente esperava, pum, bateu aí na nossa zona em que estávamos à espera, movimento para cima. Mas, como disse, nem sempre a estratégia funciona totalmente, porque ele reagiu nessa zona, respeitou até um certo tempo, não atingiu exatamente o nosso alvo. Ele fez 3% em 94, quando nós esperávamos que ele fizesse 6%, ou seja, fez metade da trade e desrespeitou a zona, foi para baixo, no stopando, né, batendo o nosso stop loss. Mas por que isso aconteceu? Nós devemos sempre fazer a gestão de pós-trade, entender quando a trade bate o nosso take profit, a gente sabe por que bate o nosso take profit, por que obtivemos lucro, e quando bate o nosso stop loss, nós também temos que procurar entender por que é que o preço não respeitou a nossa zona. E eu pude entender aqui que, reparem, ao mitigar essa zona, ele teve aqui um imbalance. Essa vela não tem pavio nenhum, mas o volume não foi assim tão pequeno. Repara que temos aqui outros volumes mais pequenos, então essa vela não foi foi uma vela institucional, sim, mas o volume não nos indicou isso, por isso a gente não ficou de olho nela. Mas repara que, apesar dela, temos, né, ela é uma order block e temos um imbalance, e o mercado não preencheu totalmente o corpo desse imbalance. Então, como posteriormente aconteceu aqui o padrão N, a gente não olhou muito para essa situação, e sim para essa situação, mas vemos que respeitou os dois, aqui não totalmente, fez metade da trade que a gente esperava e veio balancear o mercado, mitigando essa order block. Reparem aqui, se a gente ficasse de olho nela, o que aconteceu? O mercado veio nessa zona, fez muito mais do que os 50%, mas reparem que ela não ultrapassou essa zona. Então, ainda que entrássemos nos 50%, a gente obteria o lucro. E repara que depois de mitigar essa zona, só assim é que ela faz o movimento todo que ele fez anteriormente, que é o que normalmente a gente espera depois de uma situação de manipulação, é que ao vir mitigar a zona,
ele faça exatamente o movimento todo que ele realizou anteriormente. Então, a gente aqui saiu no prejuízo, né? Tínhamos a trade com uma boa percentagem já de lucro feito. Não metemos a ordem em break-even, ou seja, tipo, reduzir os riscos e tudo mais, que é a gerência da trade enquanto ela vai se desenvolvendo, e saímos com um prejuízo aqui, no caso, de 1% da banca, mas em contrapartida a gente lucrou nessa situação. Deixa eu tirar aqui isso para não fazer mais muita confusão. Não tirei, que era para vos mostrar como é que o preço reagiu nessa zona. E repara que aqui tivemos uma outra situação, né? Tivemos aqui uma zona de suporte, rompeu esse alto aqui estabelecido, mas o que aconteceu para que ele não respeitasse essa zona? Repara que essa zona de suporte, o ponto mais alto que ele atingiu foi aqui. Então, para que se confirmasse essa manipulação ou como movimento de manipulação, o preço teria de quebrar esse alto aqui. E repara que isso não aconteceu, então não tivemos confirmação para essa situação. Ao mitigar a zona anterior que tínhamos em vista, que foi isso, nós sabemos que ao mitigar uma vela institucional, nasce sempre uma outra vela institucional. Então estávamos de olho aqui, caso ele rompesse esse alto aqui, e o que possivelmente bateria o nosso take profit dessa situação anterior, confirmaria-nos essa zona como a nossa próxima zona a ter em vista, mas não aconteceu. Movimento para baixo, essa zona fica inválida, e o que o mercado fez? Estabeleceu uma resistência, manipulação, rompimento do último baixo, e a gente identificou essa situação e ficamos de olho. Repara que depois de romper aqui o baixo, depois de romper esse baixo, ele veio, mitigou essa ordem pendente e pum, vamos para baixo. E aí sim mitigou a outra situação aqui atrás que a gente não tomou em anotação, não porque a gente não quis, mas porque o mercado não apresentou todas as condições necessárias. Temos corpo considerável, sim, nenhum pavio, até uma vela muito bonita, e temos um imbalance, mas o volume não foi necessariamente pequeno, então isso não nos deixou de olho nessa situação. E como sabemos, aconteceu um padrão N, por isso ficamos mais atentos a essa situação e não a essa. Mas ainda assim deu para sair no lucro na semana. Aqui deu para fazer 5% da banca, porque eu saí antes que a trade atingisse o nosso take profit. Eu saí basicamente nessa zona, nessa order bloco. Reparam que tinha uma vela considerável, quase nenhum pavio, corpo considerável e volume pequeno, então esse seria um possível ponto de retração. E repara que o mercado, ao chegar aqui, ele teve alguma dificuldade para passar aqui. Então, por causa dessa situação de não respeitar aqui a nossa primeira entrada, então não sabia o que realmente o mercado estava a fazer, então não estava muito confiante aqui nessa trade, por isso saí basicamente aqui, quase a atingir a nossa trade, o nosso take profit. Então, como estava na incerteza, não sabia o que o mercado possivelmente estaria aí fazer, porque não olhei mais para trás, e então eu saí da trade com 5% de lucro da banca, o que com menos esse 1% de stop loss que a gente tomou aqui, daria aí um 4%. Aqui tivemos um ponto alguma coisa de percentagem da banca, então o que daria aqui 3% e alguma coisa da banca. E com os 16 da semana passada, já estamos em 19% de lucro da banca, continuamos em profit.
o que é o mais importante, o que a gente procura, e temos novas situações. Bom, o preço já mitigou, a gente já não precisa estar de olho nessa situação. Zona mitigada, já não nos chama a atenção. E aconteceu novamente outros pontos de interesse. Aqui, mitigação de uma vela institucional, possivelmente surgimento de uma nova vela institucional. Reparem, aqui tivemos o primeiro toque, o preço foi para cima, até aqui nessa resistência. Segundo toque, estabeleceu uma outra resistência aqui em cima. E no terceiro toque, o que é que faz? Como sempre, engana os retail traders ou os traders de retalho que vai para cima. Stop ao pessoal. Repara que ele quebra aqui estrutura. Ele quebra a estrutura aqui. E depois movimento para cima. Então aqui o que a gente olha? Temos uma wick grande, volume também grande. Então aqui não nos dá uma confirmação de uma vela institucional. Mais adiante, ainda nesse movimento, antes do rompimento da resistência, porque o que a gente procura sempre? Rompimento do suporte e posteriormente rompimento do último autoestabelecido. Então, onde é que começa o movimento de rompimento? Começou exatamente aqui. Aqui não tivemos uma situação interessante, apesar desse imbalance e que o preço precisa vir até mais ou menos aqui para balancear o mercado. O preço precisa chegar até aqui nessa zona para balancear o mercado, mas temos aqui uma order bloco, corpo considerável, nenhuma wick, nenhum pavio e volume consideravelmente pequeno. E repara que essa order bloco está no meio de 1, 2, 3, 4, 5 velas desse movimento para aqui, e depois o resto para cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas de compra para cima. Então essa é uma zona extremamente importante e interessante, porque temos uma order bloco, um imbalance e um volume consideravelmente pequeno. Então acredito que essa será a trade da semana e já estou de olho aqui. Por ser uma situação muito interessante, eu vou arriscar aqui 2% da banca. Normalmente com a gestão que eu uso, com o sistema que eu uso para fazer a gestão de risco, a gestão de trading, no máximo semanal eu procuro arriscar 3%. Então eu vou arriscar aqui 2%, porque eu acredito realmente nessa trade, nessa situação aqui, e acredito que esse será a trade da semana. E tivemos aqui movimento para cima, tivemos outra situação aqui, order block, imbalance, mas repara que o volume não é tão pequeno assim e o corpo não é tão expressivo também, então não vamos ficar muito de olho nessa situação. Pode haver aqui uma retração quando o mercado chegar aqui nessa zona, ele fazer isso, uma pequena retração até encontrar um ponto forte aqui acima e continuar a cair, mas a gente não vai ficar muito de olho nessa situação. A gente pode aproveitar essa retração, essa possível retração, até um ponto interessante que acontecer no movimento para baixo, mas isso seria fazer trading contra a estrutura, né? E nem sempre é bom fazer trade contra a estrutura, porque
as probabilidades de tomarmos um stop loss são muito, mas muito maiores. E teve outra situação aqui onde eu já acredito que o preço pode realmente vir aqui e fazer um alto mais alto que esse que está aqui por agora, porque essa é uma zona de interesse que está mais próximo de onde está o mercado. Essa situação aqui ainda pode demorar alguns dias para o preço voltar até aqui, mas aqui que já está mais próximo do preço, eu acredito que ele vem ainda nos próximos dias, se calhar no decorrer do final de semana ainda. E reparem o que é que temos: zona de suporte, né? Dinheiro acumulado. Primeiro toque foi para cima, segundo toque na zona foi para cima, balanceou o mercado aqui, depois movimento para baixo, rompeu a zona de suporte, preenchendo essa gap que tínhamos aqui, e depois movimento com tudo para cima, deixando essa order block pelo caminho. E reparem que temos um corpo considerável, quase nenhum pavio, temos um pequeno pavio aqui, mas nada muito considerável, volume extremamente pequeno e um imbalance. Então essa é uma situação de possível manipulação também interessante, por isso é que a gente está de olho. E aqui tem uma zona que eu já identifiquei faz algum tempo e que eu já estou à espera dessa zona mais ou menos há uma ou 2 semanas, mas o preço já identifiquei há 1 ou 2 semanas, mas o preço já fez esse movimento há algum tempo, acho que já desde o mês de maio. Então eu acredito que aqui teremos um movimento de queda grande depois da mitigação, se ele respeitar esse preço. O que tivemos? Zona de suporte, não dá para ver uma vela mais bonita que tenha menos pavio e menos volume num time frame menor, porque o trading view já não deixa, mas acredito que nessa zona pode ser um pouco mais acima. Num time frame menor temos uma vela com as características todas que a gente procura, que é rompimento do movimento da resistência e consequentemente rompimento do último baixo estabelecido quando o preço estabeleceu aqui essa resistência. Repara, ao estabelecer essa resistência, o ponto mais baixo que ele fez foi esse. E repara que tivemos o primeiro toque, o segundo toque, o mercado foi para baixo. No terceiro toque, o mercado voltou a fazer uma manipulação de que iria para baixo, rompeu a resistência e posteriormente movimento grande para baixo, rompendo o último baixo estabelecido, e ele fez esse movimento todo para baixo durante um bom tempo. Aqui já essa situação já está desde 16 de maio, então a gente fica de olho nessa zona e reparem que ele já reagiu a essa zona, tocou na zona, ainda não atingiu os 50%. Eu acredito que o preço ainda vai para os 50%. Reparem que ele já reagiu à zona. Temos aqui uma pequena resistência. O que eu acredito ou espero que o mercado faça? Aqui o que a gente pode ter é o seguinte: o mercado sai daqui, vem cá reagir a essa zona, posteriormente faz um alto mais alto. O que eu acho que ele vai fazer um alto mais alto? Temos aqui uma zona de resistência, então ao mitigar uma vela institucional, o mercado faz sempre uma outra vela institucional. Então o que eu acho que o mercado vai fazer? O que eu acho que os big players vão fazer aqui? Então a deixar aqui zona de liquidez. Então ao mitigar essa situação pendente que temos aqui e vir aqui no 50%, ele rompe essa situação aqui e movimento para baixo. Isso é o que eu acho que o mercado vai fazer nos próximos dias ou nas próximas horas. Esse é o movimento que eu acho que o mercado vai fazer, e a gente vai ficar à espera e ver como é que o mercado vai reagir a essa zona. Aqui atrás, onde temos essa zona, podíamos olhar para uma outra situação? Talvez sim, podíamos.
o que nos deixa com um pouco de dúvida, porque o volume dessa vela que está aqui é um pouco menor em relação a esse que está aqui nessa situação, e tivemos aqui um primeiro toque, um segundo toque e depois movimento para cima quebra essa resistência que está aqui, corpo considerável, volume ligeiramente pequeno, movimento para baixo quebrando essa situação aqui, quebrando esse baixo que foi estabelecido depois desse primeiro toque nessa zona de resistência. Então essa será uma outra zona em que a gente pode ficar de olho. Não acredito muito que o mercado chegue aqui, mas com o desenvolver que o mercado está a ter aí na frente, pode haver essa possibilidade do mercado vir mitigar essa outra situação aqui, né? Pode haver a possibilidade do mercado não respeitar aqui essa zona e sim respeitar aqui essa outra zona, mas isso é uma coisa que a gente tem de investir para descobrir. Isso aqui é trade. Trade é identificar os padrões e investir para ver se os padrões estão realmente corretos. E esse então foi o vídeo de hoje. No próximo final de semana a gente vai analisar e ver o que aconteceu nessas zonas que a gente tem delimitada, que a gente tem marcada. E se gostou do vídeo, já deixa aquele like para fortificar o canal. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal, que isso ajuda muito. O teu like ajuda muito para crescer o canal e para que o YouTube comece a sugerir os vídeos do canal para outras pessoas que também têm interesse ou mostram interesse pelo assunto. Ajuda muito. O teu feedback, deixa nos comentários o que tem achado sobre os vídeos aqui do canal, se tem praticado a estratégia que estamos aqui a estudar, a desenvolver, como é que tem visto os conteúdos que tenho passado para vocês. Até lá então, e nos vemos no próximo vídeo.